Olá, bom dia. Vamos então hoje trocarmos aqui um pouquinho sobre esse momento que estamos passando aqui em 2023, que é o equinócio. Vamos começar então a respirar esse momento. Aqui no hemisfério sul, o equinócio da primavera. E no hemisfério norte, o equinócio do outono. Vamos assim respirar esse momento de maneira que a nossa compreensão mais intelectual esteja junto com as nossas sensações, os nossos sentidos. E também com a percepção do fluxo de energia que nos ensinamentos do Tao é denominado como Qi, o sopro. Vamos assim então sentindo o sopro em nós. Nós aqui no hemisfério sul, o sopro na força da primavera, que é o despertar. E no hemisfério norte, o sopro do outono, que é o início de uma interiorização. Então, nessa fusão das nossas sensações, da percepção do fluxo de energia e aqui do nosso lado intelecto, do entendimento das palavras, vamos então abordar esse momento do equinócio numa referência do caminho do meio. Caminho do meio é um termo bastante usado. Acho que a maioria das pessoas já ouviram isso. É algo muito do Oriente. Encontrar o caminho do meio. O caminho do meio, ele não existe. Por que ele não existe? Porque ele não é fixo. Não existe um caminho do meio. Se houver uma fixação de um caminho do meio, ele já não é mais o caminho do meio. Por quê? Porque tudo está em plena transformação, tudo está em plena mutação. Nos ciclos onde nós estamos inseridos, nas estações, que é uma referência de hoje, a noite no dia, no ciclo das luas, todos os corpos celestiais em movimento. Então, o caminho do meio nunca haverá uma fixação, será sempre uma busca de observar a circunstância onde nós estamos e pela observação dessas circunstâncias nós vamos no caminho mais próximo do caminho do meio. Tanto que o próprio equinócio, nós estamos aqui dia 23 de setembro em 2023. O momento mesmo do equinócio, só lembrando, o equinócio é exatamente aquele momento, o início do equinócio é aquele momento onde a incidência do Sol se volta exatamente para o meio do nosso planeta Terra, que é o Equador. E como o nosso planeta tem um eixo
curvo, então o equinócio acontece 2 vezes por ano. Então, esse momento do equinócio, aonde as forças do criativo, que é uma força ascendente, e a força do receptivo, que é o que permitem que as coisas aconteçam, está no caminho do meio, naquele momento. Nessa referência dos ensinamentos do Tao, é a referência do céu e da terra. O céu é a força criativa. A terra é a força da abrangência, a força da maleabilidade. Então, para que é o primeiro eixo de existência, pois há uma força criativa, como se fosse uma semente, é o potencial de vida, que é o criativo. Mas essa força precisa de uma receptividade para que ela possa brotar. Então, uma força vai se complementando à outra para que as coisas possam existir. Então, a gente vai trazendo tudo isso para nós mesmos, né? Essa visão mais cosmológica do taoísmo, vamos trazendo para nós, porque a correspondência é em nós mesmos. Como é que a gente usa a nossa força criativa, que é a força da ação, que é a força de mobilização, juntamente com a força de maleabilidade, de suavidade, de receptividade, ao mesmo tempo. Dependendo da circunstância onde nós estamos, a gente vai ter que encontrar uma boa maneira de dosar essas duas forças. Assim, com essa informação, junto com a informação do equinócio, aqui no hemisfério sul, o que é que está acontecendo? A chegada da primavera, a força criativa, que é chamada força Yang, ela está crescendo, ela vai começar a crescer. Tanto que se fala que o equinócio, ele vai se dar aos 3 meses, a estação inteira da primavera, até o verão, onde haverá o solstício. Então se generaliza os 3 meses, mas na verdade o momento cosmológico do solstício foi hoje às 3h49. Então naquele momento, cosmicamente, a força do céu e da terra estavam em plena comunhão. Tanto aqui no hemisfério sul, na entrada da primavera, como no hemisfério norte, na entrada do outono. Lá, na entrada do outono, no momento do início do equinócio, é a mesma harmonia, a mesma união, a mesma fusão das duas forças criativa e receptiva. Mas lá, desse exato momento, a força Yin já começa a crescer. Então lá no hemisfério norte vai acontecer naturalmente pelas forças da natureza uma interiorização. A interiorização é aquela que vai aprofundar e mergulhar na nossa essência. E já aqui na primavera é a força de criativo, é a força que vai para o mundo, que vai para a ação. Então aí que nós vamos sempre buscando, dentro da circunstância que nós estamos, tem uma força maior, que é a estação, que é o dia, a noite, as luas. Dentro dessa circunstância, pela nossa observação, como é que nós vamos doando? Desculpa, como é que nós vamos dosando essas duas forças, não é? Aqui, na primavera, a gente tem uma referência dentro de um dos tratados do taoísmo, que é o I Ching, que é o livro das mutações. Aqui, então, é primavera, está ligado ao elemento madeira, onde tudo
cresce, porque é a força do criativo. Então, é movimento em todas as direções e vai brotando, e vai criando, e vai vindo para o mundo exterior. E dentro do I Ching está ligado a duas forças da natureza, que são os trigramas, que é o trovão e o vento. O trovão, ele é o primeiro ponto do criativo. Antes do criativo dar alguma forma, é um pulso. Esse pulso é o trovão. Ele é rápido, ele é movimento. E isso acontece em nós, não é? Quando a gente tem uma ideia, dê um pulso, a gente tem uma ideia, depois daquela ideia, dá vontade de ir para o exterior, de realizar aquela ideia. É o pulso, a força do trovão. Também podemos lembrar, esse exemplo que eu sempre dou, que essa força, ela está ligada à nossa capacidade do irromper. O que é o irromper? É sair de um estado interno para um estado externo. Então, é uma força, é o irromper e trazer, é a força da determinação. Veja, a palavra determinação, a gente determina a ação antes de ir para a ação. Teve a ideia, entre a ideia e a ação é a determinação, porque a gente tem muitas ideias, não é? Muitas que a gente não consegue realizar, nem chegar perto, não é? Então, da ideia, a gente muitas vezes determina a ação, que é a determinação, que é a nossa força. E esse exemplo que eu dou é muito a relação do mundo interno com o mundo externo, né? Como todas as aves, né? Que estão lá dentro do seu ovo, sendo chocado no seu ovo, então tem que ter um ambiente próprio para aquilo, né? A mãe fica lá chocando e tal, e tem um momento que a mãe saiu, porque pela natureza da mãe, ela fiz o meu serviço até agora. E aí o que vai acontecer aquele serzinho lá dentro do ovo? Ele vai ter que ter uma força para quebrar o ovo. Essa é a força da determinação, do irromper. Isso acontece em nós também, mesmo no nosso parto, né? A nossa mãe está fazendo a força lá, mas tem uma força própria desse ser que é ir para o exterior, não é? Então, essa é a força da determinação que está ligado com a força do trovão. Então é sempre bom a gente ir trazendo, né, as forças da natureza, vendo que quando a gente fala o trovão, a gente fala de uma coisa de fora, né? Mas não, nós somos o trovão. Essas forças da natureza, nós somos essas forças da natureza. Nós somos a soma dessas forças da natureza. Então a gente lembrar esse trovão que a gente tem, que é uma força do ir, do determinar, do irromper. E o outro trigrama, falamos do trovão, o outro é o vento. O vento também tem a ver com o movimento, não é? E o vento é exatamente o clima da primavera. Então, o vento bate e aí ele vai espalhando as sementes dos frutos das árvores. O vento junto com os passarinhos, que estão muito conectados com o vento, não é? Eles vão espalhando as sementes para que tenha um novo germinar, não é? Então, o trovão é o ímpeto, é uma natureza, ele é muito forte, ele é muito rápido. Tudo que é muito rápido, a gente traz para a gente, para as nossas experiências, dura pouco, não é? Tudo que é muito intenso, dura menos. Essa é uma boa reflexão, a gente que tem muitas informações hoje em dia, né? E essa visão do ocidental, aqui a gente vê muito a cultura oriental e ocidental. O ocidental, ele é muito rápido, ele faz as coisas muito intensas. A intensidade é como se fosse uma grande dávida. Eu quero fazer tudo muito intenso, né? É uma opção, nós podemos fazer isso, nós temos essa arbitrariedade.
Mas, diante das forças da natureza, tudo que é muito intenso dura menos. E tudo que é muito intenso, há um conceito nesses ensinamentos que chama-se subtração de energia. Nós temos um quantum de energia que cada ser recebeu no momento da fecundação. E essa energia é a energia que a gente tem para viver. E tudo que é muito intenso vai subtraindo essa energia. Aí estará muito ligado às nossas opções, à nossa arbitrariedade. Então, falamos aqui dessa força ligada à primavera, que é o novo, que é o irromper e que é o vento. Então o vento ele traz o quê? A suavidade. Ele é movimento, mas com suavidade. O trovão, ele é o pulso, ele é muito forte, muito intenso, ele não dura muito. Aí o vento complementa aquela força do trovão e os dois vão se complementando um no outro, que é o pulso do trovão e a suavidade e a manutenção. No vento, o vento está ligado à suavidade, então a gente consegue manter as coisas, usufruir até mesmo das coisas, regozijar as coisas com mais tempo e com a consciência do quanto aquilo é intenso e o quanto é esse foco que eu estou dando para hoje, o caminho do meio. O caminho do meio, aí a gente vê que é movimento, mas nesse movimento tem que ter a suavidade do vento para a gente não sair a 1000 por hora querendo fazer, realizar, e a gente vai acabar atravessando nas outras pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mais nessa força anímica. Pelo outro lado, a força do outono é um movimento de interiorização, é a força Yin crescendo. Essa força Yin crescendo dentro dos trigramas do I Ching é a força do lago. O lago, ele tem a água, mas o lago não é o mar. O mar é o abissal, né, que estaria ligado ao elemento do inverno, que é o elemento água. Não, o lago tem a água, tem uma certa profundidade, mas não é a profundidade do abismal ou do abissal, aquele aspecto que é o extremo, aquele aspecto que é a busca das nossas coisas viscerais. Isso acontecerá mais no inverno, lá no solstício do inverno. Aqui então, no outono, está saindo do exterior e indo para o interior, que é o oposto complementar que vimos da primavera, que está saindo do interior, que veio do inverno, e indo para o exterior. Então, essa pequena profundidade, dentro desses conceitos, fala que é um momento de contentamento. É como se a gente mergulhasse juntos num lago e ali a gente compartilhasse as nossas experiências, a nossa coletividade e também, se nós formos lembrarmos todas as culturas no mundo inteiro, em todos os extremos do mundo, as celebrações são feitas com bastante, muitas vezes, né, com muitas referências às celebrações do outono, que é a celebração da colheita. O outono é a colheita. E as celebrações da primavera, que é o novo caminho. Aqui a gente entra muito nessa relação. O novo caminho são as causas e a colheita é o efeito. Mais uma vez buscamos para o nosso ponto do caminho do meio, que ele está sempre em transformação. O quanto a gente pode observar as nossas causas e observar os efeitos. Se a gente observar bem o que acontece, a realidade não é só uma ideia, é uma verdade, é uma realidade. Isso aqui está acontecendo porque teve uma causa. Então, trazendo para nós mesmos, né?
Vamos começar pensando na gente mesmo, não o que os outros fizeram, o presidente fez, o outro fez. Não, nós, as nossas causas, que é esse momento da primavera, a gente tem arbitrariedade para optar o que a gente quiser. Então nós vamos estar plantando a nossa horta. E lá no outono a gente vai colher esse resultado. Em vez de a gente pensar, foi bom, foi ruim, a gente observa o fluxo, a continuidade. Lá na minha colheita, o quanto eu pude colher, se isso que eu colhi foi através das minhas ações, daquilo que eu plantei. E o que não deu certo, ou porque eu não plantei, aí sem essa observação, ou eu plantei de uma maneira inadequada. Por exemplo, fui com força demais, botei um monte de semente num pouquinho de terra, não vai dar certo. Eu não observei a circunstância daquele momento. Então, mais uma vez, buscamos em nós esse caminho do meio entre a causa e o efeito, levando para a nossa reflexão. E essa palavra reflexão é a síntese do equinócio do outono. É o reflexo das ações. Nós vimos lá na primavera, era determinar a ação, determinação. E aqui é o reflexo das ações. Então, com essas duas referências dessas estações intermediárias, né, primavera e outono, a gente pode fazer um aprofundamento do nosso ser, da nossa alma e um caminho na nossa visão suprassensível ou espiritual. Pois é o que nós estamos fazendo no mundo, o que a gente faz e o resultado que é a consequência. Vamos voltar de novo lá na primavera. Então falamos de determinação, que é essa força que a gente tem, é uma força do criativo, mas da primavera para o verão, a força Yang, ela vai crescendo cada vez mais. É só a gente ver. Na primavera, hoje, do equinócio, é o dia em que aproximadamente o dia e a noite têm o mesmo tempo, aproximadamente 12 horas. Isso é o equinócio, né? Por isso, equi, igual, noite e dia, não é? E lá no hemisfério norte também. Então, mas aqui, no momento da primavera, a força Yang vai crescer. A força Yang é para fora. A força Yang é ação. Aí é que a gente tem que olhar bem nós como seres humanos, a nossa coletividade e nós individualmente. Como é que a gente usa a nossa força? A força Yang de ação. Aí é que tem que vir aquele aprendizado lá da reflexão. Uma criança não consegue, ela faz porque ela faz. Ela é espírito, ela vai fazendo, ela vai experimentando. A nossa maturidade vai se dar por meio dessa reflexão lá do outono. Lá a gente amadurece. Quando a gente amadurece, para que serve o amadurecimento? Para as próximas ações que eu tiver, eu já tenho uma noção de causas e efeitos. Se eu estou usando muito a minha força Yang, fácil, a gente tem uma tendência de ser agressivo, irritado, impaciência, porque a gente está com aquela força e a gente quer que aconteça do nosso jeito. A gente não considera o que está em volta. A força Yang vai crescendo, a gente perde a força Yin, que é a força da maleabilidade, da escuta. Essa é a tendência. Então a força Yang é a força criativa, mas ela, na nossa coletividade, muitas vezes a gente tem atos que são atos que estariam ligados a uma profunda individualidade. Porque esse criativo é a natureza que está dando, não é? As coisas estão brotando. Tem mais claridade, tem mais luminosidade. Em nós também, porque nós somos natureza. Nós também
Mas, como nós temos essa referência egocentrada, a gente vai usando o criativo para nós mesmos. Para nós mesmos. A gente não está incluindo a criação, a força da criação, ela é a relação do coletivo. Por isso que tem essa referência que o trovão é o pulso da manifestação. E já é a manifestação, mas ele é forte. Em seguida vem o vento, para quê? Para o vento pegar aquela força e o vento vai espalhar para todo mundo, para todos os seres. Essa é a relação do pulso do trovão e o vento suaviza o quê? O vento é para todos, para distribuir a força criativa. Mas nós temos a nossa tendência egocêntrica de criar para nós mesmos, vou fazer porque o resultado vai ser para mim, para mim, para mim. Aí a gente se perde que nós somos seres como tudo que existe, que tem uma inter-relação e uma interdependência com todas as outras pessoas e todos os outros fenômenos. Daí que a gente até vê, se a gente trouxer isso para uma visão da linha psicológica, psíquica, lá do começo, falando do Reich, que ele tem aquela tipologia, né, que são a formação do caráter, né? Então, tem ali uma relação dessas forças do caráter, a tipologia, dentro dessa visão dos 5 elementos aqui do taoísmo. Então, estamos falando do elemento madeira aqui, né, que tem a ver com a primavera. Então, tem a ver com o aspecto que eu falava antes, que é o narcisismo, né? Eu usei a palavra egocentrismo e tal. Dentro dessa visão seria o narcisismo. Ele dá até aquele nome, né? Que é o fálico narcisista, né? Então, o narcisismo, o que ele faz? Ele usa a ação, usa o criativo e olhando ali o espelho para ele mesmo. Tudo que ele faz é para voltar para ele mesmo. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar num ciclo muito pequeno, ele vai se desintegrar com o coletivo, que é exatamente, né, quando a gente fala, uma ação narcisista, todos nós já tivemos, ainda vamos ter, mas com consciência a gente consegue ir buscando o caminho do meio. Onde a gente usa o criativo, aonde a gente observa a gente também. Eu tenho uma força individual, cada um de nós é uma força. Nós somos um instrumento dentro de uma orquestra. Ele tem toda a importância, ao mesmo tempo a importância de todos os outros também. Aí quando a gente vai para o narcisismo, aí eu quero fazer o solo. Tá todo mundo lindo lá, eu vou fazer um pouquinho mais alto, porque o meu, olha só, o meu poder, a minha força. Então aí que é a busca de ter um lado onde a gente observa a gente mesmo, a minha força, a minha capacidade. Eu sou co-criador de tudo o que existe e cada gesto que eu estou fazendo, pensamento, ação, eu estou criando e eu estou levando isso para o mundo, eu estou levando para a orquestra do mundo. Mas até o ponto onde eu estou levando para o mundo, mas é para o mundo, é para o coletivo. E aí tem que ter essa suavidade e essa consciência. Né? E vamos lá de novo para o outro lado. Lá, equinócio do outono, que é chamado elemento metal. O que é o metal? O metal ele é para fora e para dentro da Terra, não é? Então ele se relaciona no mundo externo com o mundo interno, que é o que nós vimos, que é a força da reflexão. A gente começa a observar para a gente poder ter a consciência do nosso amadurecimento, né? Então lá, num primeiro momento, tem a ver com contentamento, como nós falamos, que é uma coisa da colheita. Mas no segundo momento começa essa reflexão e ela vai indo para dentro da gente e essa reflexão vai se aprofundar. E essa reflexão vai chegar uma reflexão no nosso lado de existência, né? Ah, tudo bem, eu plantei aquilo, eu colhi aquilo, eu não plantei aquilo, eu não colhi aquilo, todas as nuances disso, e aí eu vou me assistindo e esse
assistir a si próprio chega num grau de profundidade, de existência. E essa reflexão, esse mergulho para dentro, ainda o refletir as ações, é o que vai nos dar um pilar para que no próximo pulso do trovão e do vento, as nossas ações já tenham uma qualidade de consciência, né? As memórias que a gente tem do que já aconteceu. Então, nessa hora da primavera, a gente tem essa tendência que é muito boa, é uma celebração. Hoje nós estamos fazendo essa conversa, é sempre uma celebração, né? Celebração agora da primavera, da vida, do novo, do brotar, e a celebração da colheita, de tudo que aconteceu, a troca entre as pessoas, é uma celebração. Então, há essa força, mas é fácil a gente estar disperso, e agora nessa força a gente vai pelo nosso, né, por essa sensibilidade que é muito boa que a gente tem tal, e a gente perde a referência das memórias do que aconteceu ontem. Não acontece isso com a gente? Comigo já aconteceu muitas vezes, acredito que com todos, não é? A gente vem, se sente bem ali, quando a gente sente a força, a gente vai e faz, só que a gente vai e faz e não usa esse pilar da maturidade que a gente pôde desenvolver naquele momento da força yin chegando do outono. Então, de novo, aqui é a busca do caminho do meio. Usar essa força, ter a naturalidade. O taoísmo fala muito sobre a naturalidade. A naturalidade é o que é. As coisas são como elas são. Estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui o céu, a mata, a naturalidade. As coisas estão brotando, a gente também é assim. Tem a naturalidade, mas no nosso caso, seres humanos que estamos aqui nesse laboratório da vida com muitos desafios, a gente vai então usando essa consciência para que na hora da nossa ação a gente vai naquela força, mas tentando ter uma dosagem para que a gente tenha o ímpeto, tenha a suavidade, que a gente vai realizando de uma maneira que seja um instrumento na orquestra do mundo e com as pessoas. Então, deste lado da primavera, a força yang chegando e a gente buscando essa dosagem para a exteriorização. Já do outro lado, lá do outono, esse mergulho dentro da gente, ali ele vai desenvolvendo na gente. Lá tem a ver com o contentamento, mas também tem a ver com um mergulho dentro da gente, né? Então, dentro da medicina chinesa, usa-se muito a palavra. O início é um contentamento e depois usa-se a palavra ou tristeza ou angústia, mas não que a tristeza e a angústia sejam coisas ruins que a gente não deve ter. A gente tem, nós não temos. Todas as pessoas têm. Então, é uma natureza. E para que ela, o que traz para a gente isso, a tristeza e a angústia? Traz exatamente a capacidade de a gente se olhar, não é? Quando a gente está mais triste, a gente não fica mais quieto, a gente fica menos exteriorizado, aí a gente aprende. Quando a gente está num estado mais de angústia, o que acontece? A gente não fica projetando as coisas para fora como eu vou fazer, vai indo dentro da gente, a gente vê aquilo que pega na gente, que afeta a gente. Aí a gente vai aprendendo o que são as coisas que afetam a gente. O que afeta a gente é algum fator que a gente ainda não conseguiu ter uma fluência do mundo externo para o mundo interno. Então, um caminho para essa relação dos dois extremos é a gente ver. Dentro dessa conceituação existe um ciclo de geração, ou seja, uma coisa gera a outra. A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal
O metal gera água e a água gera madeira. Mas tem um ciclo que se chama o ciclo de dominância. Essa geração usa-se o termo mãe e filha, né? Então, madeira gera fogo, ou seja, madeira é mãe do fogo. E tem o ciclo, como tem mãe e filha tem o ciclo de avó e neta. Então aqui a gente tem uma relação interessante nessas duas estações. O elemento metal, que tem a ver com o outono, que é o momento lá no hemisfério norte, ele tem uma predominância, ou seja, ele tem uma força de dominância com o elemento madeira, não é? Metal, lembra, metal inclui tudo, todas as pedras. Quais são os primeiros instrumentos que os seres humanos desenvolveram? Foi um machadinho de pedra, né? Que era feito um cabo de madeira e era de pedra. E a pedra faz o quê? O metal faz o quê? Corta a madeira. É um instrumento de cortar a madeira. Logicamente, hoje em dia, infelizmente, as motosserras estão fazendo isso com uma quantidade deslocada, não é? Então, o metal tem uma predominância sobre a madeira. Olha que interessante isso para a gente encontrar o caminho do meio. Esse lado do metal, que num primeiro momento é o compartilhamento, o contentamento, mas depois vai entrando dentro da gente, nesses termos emocionais, da tristeza, da angústia, que é, como eu falei, a tristeza e a angústia são as marcas na gente, o que nos afeta. Então, essa força de perceber o que nos afeta, entrando para a gente, tem uma força na madeira. A madeira que é o trovão, que é essa força do criativo e do vento, né? A madeira tem uma predominância. Então aqui é um caminho na busca do caminho do meio. A nossa força de madeira do criativo, ela vem naturalmente e a gente usa essa memória do elemento metal, que é algo que traz para dentro da gente, ou seja, eu estou indo para o mundo externo com a minha força, mas ao mesmo tempo que eu estou indo, eu vou observando dentro de mim as experiências anteriores que eu tive, o amadurecimento que eu tive, os resultados que eu não tive, ou os resultados que eu tive exacerbado, né? Que nós percebemos tudo isso lá no elemento metal. Então, o metal, essa é a força da predominância e da dominância, porque no universo, o tempo todo, há o criativo. Uma coisa está acontecendo, está criando. É sempre uma cocriação, cocriação. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem uma força que minimiza a capacidade de qualquer evento, de qualquer existência. Então é um grande jogo. Ao mesmo tempo, nós somos criadores, nós somos criação, nós temos a força de dominar um aspecto da gente mesmo e nós somos dominados por um outro aspecto da gente mesmo. É uma orquestra holística. E o caminho do meio é exatamente isso. Então, como eu falei no início, não tem um ponto fixo do caminho do meio. A gente vai encontrando. Aqui, ó, tô dançando. Aqui, opa, tá muito pra cá. Tô muito na ação da opa, tem que lembrar a minha memória anterior. E vou dosando. Ah, minha tristeza tá virando já um lado depressivo. Opa, eu preciso ir pro mundo. Eu preciso ter uma ação. Eu preciso ter, né, uma relação com o mundo. Então a gente vai buscando isso o tempo todo, independente das estações. Mas as estações trazem, potencializam a gente que nem as árvores têm, não é? Potencializa mesmo, dependendo de onde a gente está, seja aqui na primavera ou no outono, qualquer outra estação. Então, é essa percepção desse grande jogo, dessa grande orquestra, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Como eu falei antes, então, nós estamos sendo subtraídos, né, da nossa energia por eventos externos, mas nós estamos subtraindo o outro,
nós estamos controlando o outro para que o outro possa se harmonizar, para ele não ir para o extremo. O outro é uma pessoa ou é uma emoção, a nossa própria emoção, aspectos da gente mesmo, né? E nós estamos sendo dominados também para poder ter esse equilíbrio, essas nuances, vamos dizer assim, de fluência, de fluidez, não é? E, então, dentro dessa relação, né, que estamos enfatizando o equinócio, né, essas duas forças, elas são muito complementares, podem trazer para a gente, assim, no dia a dia mesmo, né, um caminho nessa busca do caminho do meio. E dentro dessas referências, eu estou falando das forças que a gente tem. A gente tem um outro aspecto, que são as nossas virtudes. As nossas virtudes, elas são algo aonde a gente não consegue falar. Existe a virtude, qualquer virtude. Vamos falar a virtude aqui ligada à primavera, né? Então, a virtude ligada à primavera é a bondade. Então não dá para a gente falar, tem uma bondade yin, uma bondade yang, né? Então a virtude ela está mais próxima a um conceito de unidade. Ela é menos dual. É um pouco dual, porque enquanto em nós vivemos no mundo dual, tudo é dual. Mas ela é menos dual, ela está mais perto a uma unidade, né? Já as nossas emoções não, elas são bem duais, né? Por exemplo, aqui ligado à primavera, a emoção que a gente tem, a força que a gente tem, é a força colérica, que a gente estava falando, que é o pintinho que rompe a casca, né? Então é a força colérica. Aí a gente vê o yin e o yang, essa força colérica, ela pode estar exacerbada no yang e a gente fica agressivo, autoritário, não ouve o outro, violento pelo nosso colérico. Ou o nosso colérico está muito yin, ou seja, ele não está se manifestando, a gente não vai. Então a gente fica só na carona dos outros, a gente não tem iniciativa. Então a emoção, a gente consegue ver bem o lado yin e yang. A virtude não, ela é algo mais próximo de uma unidade. Então é a bondade. A bondade a gente pode ver, né, como generosidade, como afetividade. Esses são pilares muito importantes nesses ensinamentos, né? Então, olha que interessante. Se a gente usar a força natural que a gente tem, que é a força colérica. Colérica é aquele que quer ir. Só que se a gente usar a força colérica com a consciência da bondade, ou seja, eu vou gastar a minha energia, eu vou mobilizar a minha energia, eu vou levar para o mundo. Então é o pulso do colérico para a generosidade, para a afetividade. Então aqui a gente consegue equilibrar a força natural com a consciência da virtude, que é essa generosidade. No outro lado, ligado ao outono, a força que a gente viu, que é exatamente a força da reflexão, o começo da interiorização, é aquilo também. A gente vai por um lado na reflexão, pode ter um pouco da tristeza. A tristeza ela é fundamental. Tem muitos tratados orientais que falam que a tristeza é exatamente o contato mesmo que a gente vai ter desse ser individual, né, para que ele possa desenvolver até mesmo essa afetividade. Tem um texto que até é budista que ele fala, né, a tristeza é o coração sem casca, é o coração aberto, é o coração na carne, né? Então a gente vai sentir mesmo as coisas, sentir mesmo, vai reconhecer mesmo aquilo que a gente fez ou não fez, né? Mas se exacerbar isso, a gente entra no lado de uma angústia profunda e aí já vai para uma depressão que já seria um desequilíbrio, um aspecto já mais patológico, por um lado, né? Pelo outro lado, a gente pode muitas vezes não dar bola, as coisas vão acontecendo, já foi, já passou,
eu não quero ficar sentindo muito. Isso acontece com a gente muitas vezes, né? Aconteceu isso aqui, não quero nem saber. Passou, não quero entrar em contato com aquilo, não quero mais falar com você, eu quero... Né? Então a gente não quer entrar em contato no nosso coração dos eventos reais. Então aí tem os dois lados. Mas qual é a virtude que é mais perto da unidade desse elemento metal que tem a ver com o outono? É a justiça. E a justiça, sempre trago essa maneira de expressar, a justiça não é o certo ou errado. A justiça é as suas coisas nos seus devidos lugares. É a própria natureza. O ciclo que a gente tem da translação agora, né, na passagem de estação, é um ciclo, é uma lei. E essa lei é assim. A justiça é isso. Na primavera vai ser primavera, no verão vai ser verão, no outono vai ser outono, tem seu clima, tem isso, aquilo. São as coisas nos seus devidos lugares. E ao longo do tempo, como o tempo vai indo e a tecnologia e essa astúcia dos seres humanos e da inteligência humana, que aí ele rege a inteligência artificial, toda essa discussão, a gente vai se perdendo, porque a gente vai ficando um co-criador, achando que tudo a gente pode fazer, quanto pessoa, quanto coletividade, quanto tecnologia, não é? Tem nada errado, a tecnologia acontece, a tecnologia sempre acontece, desde o machadinho de pedra sempre aconteceu, até hoje, essas milhões de máquinas, algoritmos, a questão é quando a gente está usando isso numa coisa individualista e numa coisa de um coletivo que perde a noção do que? Da justiça, do justo, as suas coisas são os devidos lugares. Quando a gente leva uma nave para a Lua, para Marte, é lindo, todo mundo acha lindo, mas ninguém pensa antes, né? Que lixo que eu vou estar jogando? A nave vai ficar lá no espaço. Um pedaço vai cair no mar e um pedaço vai ficar lá no... o espaço é muito grande, pode deixar qualquer coisa lá. A floresta é muito grande, pode ir desmatando, imagina, tem muito, dá para desmatar um pouco, não tem problema. É a falta da percepção do justo. As suas coisas estão nos seus devidos lugares e é lá que o planeta, a vida, se sustenta. Então a gente tem que trazer isso para a gente também, quanto pessoa. O como é que a gente observa o justo, as coisas nos seus devidos lugares. Quando a minha ação, ligada à primavera, ela desanda as coisas nos seus devidos lugares, incluindo pessoas, coletividade, relacionamentos, trabalho, família, tudo, né? Tem aquela força, eu faço acontecer, mas ela desanda naquele momento. Eu não tive a suavidade para isso, né? Então a gente faz muito essa relação aqui da questão da justiça, do justo, das coisas nos seus devidos lugares, para quando a gente tem a força lá da primavera e naturalmente com essa percepção do justo a gente consegue desenvolver a afetividade e a generosidade. A gente vai usar a nossa força, vai de alguma maneira essa coisa que está crescendo, ascendente, como as árvores da primavera, indo yang, indo, né, para a luminosidade, a gente usa isso para a coletividade. Mas a coletividade somos nós mesmos, somos nós, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, os afetos, os desafetos também, né? É a coletividade. Então aí a gente entra nesse jogo usando, mais uma vez, esse caminho do meio entre a percepção do justo das coisas nos seus devidos lugares para que eu use a minha força yang do criativo como generosidade e como as duas ao mesmo tempo, atiçam, mexe com a gente para que a gente possa atuar com ela, que é a afetividade. Afetividade quanto coração,
a afetividade, por um lado, é o que nos afeta muito. Quando nos afeta muito, a gente fica desequilibrado. E a gente começa a culpar o outro, começa a projetar no outro. Mas a afetividade é a nossa natureza. A nossa natureza como um ser dentro desses conceitos, chama-se Huen. A tradução de Huen seria a alma espiritual, ou seja, é essa força vital, que é o Chi que nós somos, essa composição que nós somos, né? Átomos, células, chegando nessa pessoa, nessa individualidade. Essa individualidade, dentro desse conceito, é de fato um ser, e esse ser, ele é um fluxo de energia e é uma consciência, ele é uma existência. Ele tem uma identidade, além dessa nossa identidade, eu sou aqui, tenho tal signo, tenho tal trabalho, além dessa identidade, é uma identidade de alma, anímica, né? E essa alma, esse Huen, dentro dos conceitos orientais, é exatamente o ser que vai transmigrando nas vidas. Esse ser que transmigra entre as vidas é que nem a semente. A gente está olhando aqui atrás, tem uma jaqueira. Aí então tem a semente, aí vai dar a jaca, aí tem a semente, a jaca. Em dado momento, a primavera vem, bate o vento, o passarinho vem, joga a semente no chão. Então, aquela semente que fazia parte daquela árvore linda, majestosa, não está mais lá. Então, é uma essência, é essa identidade que não é a identidade da forma, da árvore bonita, é esse potencial. Ela vai ter o quê? Vai ter que cair na terra e virar uma nova forma, ou seja, essa semente é este ser, é essa alma espiritual que no seu desenvolvimento tem um corpo, as suas vivências, experiências, e quando não tiver mais esse corpo, quando ele desencarnar, essa identidade invisível, vamos dizer assim, continua na sua jornada para, pode ser que tenha um outro corpo, ou que dentro desses ensinamentos a possibilidade de evoluir para graus celestiais, aonde não teria mais a necessidade de fazer esse tipo de experiência neste mundo dual, onde nós estamos aqui experimentando. Bom, minha gente, então, buscando então nosso caminho do meio, essa busca dessas forças complementares, a nossa consciência, que dentro do Taoísmo chama-se Shen, é uma consciência universal. Essa consciência universal, ela deixa tudo no seu devido lugar, tudo é justo, o céu, a terra, a madeira, o metal. Ela é um regente, essa consciência universal é um regente de uma orquestra harmônica, não é? Mas nós somos co-criadores, então o trabalho desse ser, dessa alma, é com a gente mesmo. E no momento da primavera, a nossa arbitrariedade fica muito mais latente. E é aqui que a gente tem que ver que obras nós estaremos fazendo. Obras no sentido mais simples, o que eu penso, o que eu falo, como eu ajo. E lá no outono é o aprofundamento pela nossa reflexão, chega-se a essa consciência individual. Pela reflexão eu vou vendo esse ponto. Aí eu vou chegando num grau de consciência onde eu não preciso me culpar pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz, mas reconhecer. Ou reconhecer aquilo que eu fiz, uma obra, um gesto, uma palavra, que criou um ambiente favorável para os outros, para a coletividade. Então essa é a consciência universal, que é esse Huen, que é esse ser. E por essa consciência a gente vai conseguindo dosar a nossa energia, e nessa dosagem de energia, já indo para a parte final da nossa conversa, aqui
No momento da primavera, então vai ficando tudo mais quente, tudo mais calor. Então, como é que a gente vai se adequando aos nossos aspectos de ingestão, de alimentação? Então, a gente precisa muito mais coisas mais de hidratação, não é? Para esse momento que a gente está. Lá no outono, o que está acontecendo? Então, a gente já vai tendo mais necessidade de coisas mais quentes, né? A gente precisa trazer um fogo. Aqui o fogo está acontecendo, está começando a acender aqui na primavera. Lá o fogo vai diminuindo, então a gente tem que ter um pouco mais de fogo lá e um pouco mais de água aqui. E aí depois vão ter todas as indicações, alimentos mais propícios e tal. Só para a gente lembrar isso também da gente, esse nosso autocuidado. Então, minha gente, vamos lá. Vamos então terminar aqui como a gente começou, respirando essas informações dentro desse legado antigo dos ensinamentos do Tao. E essa conversa que a gente pode ter aqui, trocar, compartilhar. Eu fico aí à disposição para qualquer questão que vocês possam trazer. Vamos então respirando isso, para que não fique só no nosso intelecto. Na relação com as outras existências, mundo vegetal, mundo animal. E essa percepção que somos co-criadores, como o céu, e que somos como a força da terra, da abrangência, da receptividade, da maleabilidade. E vamos percebendo a nossa respiração, a expiração, essa força de entrega, força yin, e a inspiração é a força yang, traz de novo, e buscando a percepção do caminho do meio na nossa respiração. E saudação, viva a primavera, viva o outono, viva a nossa continuidade, o nosso caminho, a nossa harmonia. Saudações.